Pode ser isso. Nesse momento, gostaria de pedir para nossa evangelista Stephanie fazer oração, lembrando da obra missionária. Somos gratos porque o Senhor nos guia em teus caminhos, o Senhor nos trouxe para a tua casa para ouvirmos a tua palavra e em comunidade entoar louvores ao Senhor, Pai. Nós te pedimos também pela obra missionária que o Senhor tem feito em todo o mundo. O Senhor tem usado os teus servos de maneira maravilhosa, Pai. Nós te pedimos para que o Senhor continue a usá-los, abençoando suas vidas, suas famílias, protegendo de todo o mal e que eles possam estar sempre fortes em Ti, Pai, buscando sempre a força no Senhor. E que nós, como igreja, possamos orar por eles, interceder por sua vida e contribuir, Pai. Contribuir financeiramente e também, principalmente, com nossas orações. E assim nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Esther. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 João 4, versículos 20 e 21. 1 João 4, versículos 20 e 21. Diz assim: se alguém disser, ama a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus ame também o seu irmão. É uma das marcas da Igreja de Cristo, o amor, né? Uma ordem expressa do próprio Jesus Cristo. E uma das maneiras da gente expressar nosso amor é orar um pelos outros. Então, nesse momento, a gente vai fazer a oração comunitária. E se você vê perto de você alguém sozinho, sente com essa pessoa. Pergunte quais são os pedidos e agradecimentos dela, para que você possa orar por ela. Porque essa é uma das marcas do amor de Deus também. Oração uns pelos outros. Vamos orar?
Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos o Senhor por todos que aqui estão, por todas as famílias que aqui estão. Ó Deus, nesse momento, eu venho pedir a Tua bênção, ó Deus, sobre nós, sobre as nossas famílias, sobre os nossos lares, que o Senhor nos leve de volta para casa em segurança. Pedimos que o Senhor abençoe a nossa semana, abençoe os nossos trabalhos, abençoe os nossos estudos. Ó Deus, que o Senhor nos guarde, guarde nossa casa, guarde nossa entrada, guarde nossa saída. Te pedimos também por aqueles que estão enfermos, ó Deus, ou que têm alguma outra necessidade. Que o Senhor esteja socorrendo, cuidando, restaurando a saúde, ó Deus, atendendo cada uma das necessidades, Pai. Te pedimos, ó Deus, a Tua bênção sobre tudo aquilo que nós temos para fazer, sobre tudo aquilo que temos esperado. Que o Senhor, assim, ó Deus, alcance cada um daqueles que ainda não Te conhecem, ó Deus. Te pedimos pela conversão das nossas famílias, daquelas pessoas que estão ao nosso redor que não conhecem o Senhor, Pai. Nós Te pedimos também para que essas pessoas possam Te conhecer, Pai. Nós Te louvamos, Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar em pé para o momento do louvor? E na primeira música, se você trouxe seus dízimos, suas ofertas, você pode depositar aqui no gasofilaço. E depois, você pode orar pelos dízimos e ofertas? Pode começar.
Vamos orar, irmãos, pelos dízimos e as ofertas? Amado Deus, eterno Pai, nós nos colocamos mais uma vez em Tua presença, dando continuidade a este culto. Nesse momento nós, em especial, oramos pelas ofertas e pelos dízimos alçados. Nós oramos, ó Pai querido, gratos porque o Senhor tem sustentado a Tua igreja. O Senhor tem dado crescimento financeiro ao Teu povo, não somente ao Teu povo, mas também, não somente financeiro, mas tem outras partes, não só a Tua igreja, mas também aos irmãos aqui. Nós Te louvamos, Pai, que o nosso conselho saiba como investir esses valores, seja na obra missionária, seja no cultivo aqui, na plantação de igrejas, que nós possamos sempre nos lembrar e devolver aquilo que o Senhor nos dá com tanta alegria e tanto amor. Esteja conosco nesse culto, na continuidade, é o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Numa só voz declarando que só Tu és grande, exaltamos Deus o Senhor, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado, Pai bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro Senhor. Todos numa só voz declarando que só Tu és grande, exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado, és bondoso, Pai querido, entre todas as coisas Tu és verdadeiro Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado, és bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro Senhor.
sou teu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor na família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor na família, vivendo o compromisso, o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, irmão, precioso és para mim, Receba um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, para a paz de Cristo, te abençoo. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor na família, vivendo o compromisso, o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, irmão, precioso és para mim. Eu preciso de ti, precioso és para mim. Pode se assentar, irmãos.
A gente fica muito séria aí. Os dias que a gente vive, ela não tem sido pregada muitas vezes da forma correta, mas pregado o evangelho de forma inerrante. Dando continuidade aqui, então, no tema desse mês, que é o amor da igreja, né? Aí, estudando a primeira epístola de João, eu quero que você abra na João. O título aí é O Antigo e o Novo Mandamentos, o amor fraternal. Então hoje nós trataremos sobre o amor fraternal. Já estamos tratando aí no mês do amor da igreja, falamos que Deus é amor. Hoje pela manhã o reverendo Diego falou vivendo o amor, e hoje nós trataremos desse amor fraternal. Bem, vamos ler aí. Então, 1 João, capítulo 2, os versos de 7 a 11. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tiveste. Eu vos escrevo um novo mandamento, nele trevas e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. E não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram. Mais uma vez. Amado Deus e eterno Pai, nós nos rendemos, Pai. Rendemos graças ao Senhor, porque o Senhor é bom. Invocamos o Teu nome em nosso meio. O Teu Santo Espírito me conduzindo, e que cada coração aqui, a Tua palavra possa encontrar um solo fértil para trabalhar, para fazer, para frutificar. Fala conosco, é o que nós pedimos e rogamos no nome de Jesus. Uma das primeiras lembranças que eu tenho aqui dessa igreja, talvez para mim uma das mais marcantes, foi o primeiro culto que a gente veio. Veio eu e a Júlia, minha esposa, o meu irmão e a minha cunhada também vieram no culto da manhã. E o que me chamou a atenção e até hoje fica marcado foi a forma como nós fomos recebidos. Isso eu sempre conto e até levanto aí, lembro das pessoas que me receberam, que foi o Ovídio Venâncio e a Rose Venâncio e o Serginho Marabolim. Essas 3 pessoas nos abraçaram de uma forma que a gente se sentiu em casa, nós nos sentimos em casa. Realmente foi algo assim muito legal e algo que nós não tínhamos talvez sentido em outro lugar. E nós estávamos passando por um momento difícil, porque a igreja, falando um pouco da nossa história, a igreja que nós estávamos, eu estava auxiliando um pastor amigo numa igreja em Lençóis, e essa igreja fechou. Não é que eu saí da igreja, a igreja fechou. Onde nós estávamos, nós fomos viajar no Réveillon, na virada do ano, e recebemos a mensagem durante a viagem, o pessoal aí, a liderança, falou para fechar a igreja. Então, quando nós voltamos de viagem, estávamos sem igreja. E quando viemos aqui, nós fomos recebidos. Eu me arrisco a dizer, irmãos, que isso que eu senti, essa coisa, essa recepção,
se trata de amor fraternal. Tá? E é isso que a gente vai tratar hoje. Esse mês nós estamos falando então do amor da igreja. Estamos tratando aí na primeira epístola de João. E a primeira epístola de João, o pastor Diego e o pastor Marcelo já falaram, mas eu quero relembrar alguns tópicos aqui. Primeiro que não se tem uma assinatura dessa epístola. A epístola de João ela não vem assinada como a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. O apóstolo Paulo aos Romanos fala que ele dita e Tércio quem escreve. Então, as outras cartas têm. Porém, os estudiosos, os teólogos, eles entendem que foi João pela escrita, né? Não só pela escrita, mas pela forma e pela exposição. Se a gente ler aqui, ó, o capítulo 2 começa com filhinhos, aí o que nós lemos no versículo 7, amados, mais para frente vem filhinhos, amados, a forma, né, que o apóstolo chamado apóstolo do amor, né, o apóstolo João, ele tratava. Essa carta ela foi escrita cerca de 85 e 95, os estudiosos datam depois de Cristo, no final do primeiro século, lá em Éfeso, onde ele era pastor, e não se tem o público-alvo, né? Não é que nem a carta aos Coríntios, as epístolas de Pedro, que é ali as 5 províncias da Ásia Menor. Não, nós não temos o destinatário, mas quando nós lemos a carta inteira, nós entendemos aí um pouco daquilo que aquela igreja estava vivendo. O apóstolo Paulo envia essa carta então aos cristãos da época para combater várias heresias que estavam no meio, né? A gente vai tratar já delas, que é o gnosticismo e o docetismo. Mas além disso, o que acontece? Pela pregação do apóstolo Paulo e do apóstolo Pedro, muitos dos cristãos ali da igreja primitiva, do primeiro século, achavam que a volta de Jesus era iminente, a volta de Jesus estava próxima nos anos dele, nos nossos anos. E aí, primeira, segunda e até terceira geração, né, eles já estavam começando a virar aquele cristianismo de rotina, sabe? Sabe quando a gente vem à igreja por cumprir tabela? Né? Eu sei que você não faz isso, só eu muitas vezes que faço, mas sabe quando fica aquela coisa morna, a gente vira um hábito, como se fosse levantar, escovar o dente, tomar um café. Então a igreja começou a se esmurecer, e aí, junto com isso, ao final do século, vem Domiciano e começa as perseguições à igreja de Cristo, e ainda assim, vem as heresias gnósticas e docéticas. Então, o apóstolo João, ele envia esse testamento, né? Muitos estudiosos chamam essa primeira epístola de testamento, para dar um gás, para encorajar esses cristãos a crerem em Cristo, a crerem principalmente no Cristo encarnado e ensinando o seguinte: olha, ainda que Jesus não volte, os ensinamentos dele estão aí. A nossa vida, ela é para Deus e os ensinamentos de Cristo e dos apóstolos precisam ser vividos na nossa vida. Além disso, como eu falei, o pastor Diego também e o pastor Marcelo expuseram de forma muito elucidada aqui, mas existiam 2, então, inimigos aí da fé cristã e principalmente da encarnação de Cristo, né, de Cristo ser o verbo encarnado. O gnosticismo e o docetismo. O docetismo ele é um braço, uma terceira via aí do próprio gnosticismo. O docetismo ele é um entendimento, uma seita, uma ideia filosófica que vem do verbo grego doken. O verbo grego doken diz que significa parecer. Então, qual que era a ideia deles? Eles falavam que Cristo parecia ter um corpo carnal, mas Cristo não tinha um corpo carnal. Cristo era um fantasma, né? Bem assim dizer, Cristo era espírito, né? Jesus não havia encarnado. Mas aí vem o apóstolo João, né, com os 2 pés na porta, como a gente usa essa gíria aí, e no primeiro capítulo, no primeiro versículo, ele fala que as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Então ele tira qualquer, né, com essa carta ele instrui a igreja que esquece essa visão do docetismo, que Cristo não encarnou. Cristo é o verbo encarnado. Aquele mesmo verbo que eu enviei o evangelho, que eu escrevi o evangelho, esse é o Cristo encarnado. E o docetismo tinha Cerinto, que era o principal ali professor e propagador. Os estudiosos falam que o apóstolo João o chamava de inimigo da verdade. Por quê? Como eu falei, a igreja havia, né, enfraquecido ali, ficado morna, estava talvez ficado com aquele cristianismo habitual, se é que isso existe, né? Não deveria existir nas nossas vidas, mas estava assim. E aí,
quando nós não estamos próximos a Deus, quando nós não estamos vivendo diariamente uma vida com Deus, a gente abre brecha para que qualquer vento de doutrina que não seja a palavra de Deus entre no nosso coração. E é isso que Cerinto fazia. O segundo aí é o gnosticismo. O gnosticismo, o pastor Diego falou na semana passada. Basicamente, os gnósticos entendiam que a carne, toda a matéria, ela é má, mas o espírito, aquilo que é ao interior, ele não é mau. Então nós conseguimos, com uma busca esotérica, secreta e elaborada, chegar numa perfeição, e muitos até diziam ser semelhantes a Deus. E aí eles criam na igreja uma separação, porque eles falavam assim: nem todo mundo pode chegar a ser semelhante a Deus. Só nós, os iluminados, né? Só nós que temos um pensamento mais calibrado, aí, um conhecimento melhor. E aí eles separam a igreja. E 2 pontos que me chamaram a atenção quando eu estudei isso, é que eles achavam que o homem comum, como eles chamavam, ou aqueles irmãos que não eram evoluídos como eles eram inúteis à fé, e eles tinham tudo contra a vida em comunidade cristã. Ou seja, o crescimento espiritual deles, eles alcançariam de forma secreta. Então, eu, sozinho, busco o meu crescimento espiritual. E no meio de tanta heresia, de tanta ideologia, o apóstolo João vem aqui e escreve uma carta, como eu falei e repito, ele já chega com os 2 pés na porta, dizendo que não existe isso. Cristo, Jesus, é o verbo encarnado, 100% Deus, 100% homem. E a igreja? Se encoraja. Entenda que Cristo, ele é Deus. Ele ressuscitou. As dores que ele sofreu no madeiro pesado, ele sofreu verdadeiramente. Sofreu pelo meu e pelo seu pecado. E aí a gente precisa tratar hoje, depois de passado esse contexto histórico, esse contexto bíblico, a gente precisa tratar do amor fraternal. Mas o que é amor fraternal? Eu acho que nós precisamos responder. E quem melhor responde para mim isso é o próprio Jesus quando esteve aqui. Lá em Mateus 22, 39, quando o Jesus Cristo está falando a respeito do mandamento, ele é questionado, né? Qual o maior mandamento, mestre? E aí, ele diz o seguinte, Mateus 22, 39. Não precisa abrir não, eu vou ler que você já vai se lembrar. O segundo, semelhante a este, está falando do mandamento, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, irmãos, amor fraternal nada mais é do que a gente está falando desde o primeiro domingo desse mês. É o amor ágape. É o amor, né? Amor ágape é bonito, mas amor sacrificial, aí já fica um pouquinho mais difícil para a gente. Amor sacrificial entre os irmãos em Cristo. Então é eu olhar para você e me sujeitar à sua vontade. Talvez eu nunca vá precisar morrer por você. Porque Jesus já morreu pelos nossos pecados. O sacrifício vivo já aconteceu há mais de 2000 anos atrás. E ele completou a obra de Deus, a obra redentiva de Deus. Mas, eu vou dizer, irmão, seria muito mais fácil eu entrar na sua frente numa bala e morrer por você, do que eu chegar e falar assim: não, irmão, você está errado e eu tô... Você está certo e eu estou errado, perdão. É muito mais fácil eu morrer por você do que às vezes eu me sujeitar e falar: não, irmão, olha, eu estou errado, eu me equivoquei e realmente eu preciso ouvir o que você está me falando. Mas o que precisa ficar cauterizado na nossa mente hoje, irmãos, é que não há como nós falarmos sobre cristianismo sem viver amor fraternal. O cristianismo, ele decorre direto do amor fraternal. Liara falou agora, e eu repito, uma das marcas da igreja, que o próprio apóstolo João diz ali em 1 João 3, 23, que é crer em Jesus Cristo. Então, as 2 marcas da igreja que o apóstolo João aponta: crer em Jesus Cristo e amar o seu irmão. Não dá para nós nos esquivarmos, tá? O amor fraternal é algo que está em nós e a gente precisa fazer. Se nós não temos, se eu tenho dificuldade em amar, se eu tenho dificuldade em viver esse amor, se a nossa igreja está com dificuldade, juntos, né? Não sozinho, mas juntos, nós precisamos aprender a ter esse amor fraternal. Porque assim, irmão, se Cristo ele morreu por mim, ele se sacrificou a mim, ele é meu maior exemplo, eu, conhecendo a Cristo, eu sou levado a amar o meu irmão.
Eu sou levado pelo sacrifício de Cristo, pelo amor de Cristo, eu sou levado a te amar. Né? Lembremos lá da oração do Pai Nosso. Perdoai os nossos pecados, perdoe o meu pecado, assim como eu perdoo o outro. Da mesma forma que Cristo amou, nós precisamos amar. Então, e o amor fraternal ele é demonstrado na Bíblia. A gente pode ver lá em Romanos 12:10, o apóstolo Paulo fala para a gente amar cordialmente no amor fraternal. 1 Pedro 1:22, ele fala para a gente purificar, tendo purificado a vossa alma, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros. E em Hebreus 13:1 também quero citar aqui. E Hebreus eu acho que é mais legal. O autor de Hebreus ele fala algo que a gente deveria estampar e colocar em algum lugar da igreja, que é: seja constante o amor fraternal. Então, dada essa introdução, eu quero extrair desse texto três verdades a respeito do amor fraternal que a Bíblia ela nos traz. Então, a primeira verdade está ali no versículo 7, irmãos. A primeira verdade está no versículo 7, de que o amor fraternal é um mandamento do próprio Deus. Então, o amor fraternal, precisamos entender que é um mandamento. O apóstolo João aqui fala a respeito de ser antigo mandamento e novo mandamento, eu preciso explicar para vocês. Mas vocês já devem entender, porque é meio retórico, né? Por que ele diz que é antigo e novo mandamento? Porque antigo foi dado lá na lei mosaica, lá atrás. Deus já havia dado. E aí vem Jesus e repete esse mandamento, diz que os maiores mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. E além de Jesus dizer, ele cumpre integralmente esse mandamento, nos amando seus irmãos aí, nós adotados, enxertados em Deus, e dá sua vida. Então o apóstolo João ele enfatiza que o amor fraternal é um mandamento de Deus. E aí nós precisamos entender o que é um mandamento de Deus. O mandamento de Deus é um imperativo, é uma ordem. Quando Deus manda alguma coisa, ele requer o quê? Obediência. Deus ele não manda por nada. Deus ele manda para que a gente obedeça. Ainda que ele saiba que nós muitas vezes tropeçaremos. Mas o nosso tropeço ele não deve nos impedir de caminhar no amor fraternal. E o mandamento, toda vez que ele é dado, a gente não pode se esquivar. Tá? Então não há desculpa. Hoje eu não estou legal, hoje foi a mocidade que dirigiu o culto, então eu não vou amar, não. Eu não estou apto. Não existe desculpa, irmãos. Não existe meio de esquivar-nos. Por quê? Porque o amor fraternal é um mandamento de Deus para a igreja. A igreja ela tem essa necessidade, não existe desculpa. E aí, independente dos meus gostos pessoais, como eu falei, talvez seja mais fácil a gente se sacrificar realmente a nossa vida pelo nosso irmão do que sacrificar os nossos gostos. Porque eu gosto de basquete, mas o outro irmão gosta de futebol. Eu torço para o Santos e o outro torce para o Corinthians. Eu gosto de preto e o outro irmão gosta de azul. E aí cada um tem o seu gosto, cada um coloca o seu gosto à frente. E se a gente ficar assim, a gente nunca vai viver o amor fraternal. Mas o que o apóstolo João está dizendo é que, vocês precisam. Eles estavam enfrentando esses pensamentos gnósticos, docéticos, que falavam assim, não, a igreja não serve para nada, não é importante vocês viverem, mas ele diz, nós precisamos viver. E o amor não é assim, de eu amar quem me agrada. Eu preciso amar a todos, de forma sacrificial, sujeitando a todos os irmãos para que a igreja cresça. Esse amor fraternal é o que permeia a igreja e faz com que a igreja cresça. Não existe, irmãos, crescimento da igreja, seja ele espiritual, né, que seria qualitativo, quantitativo, financeiro, não existe crescimento da igreja sem o amor fraternal. Sem o amor fraternal, a igreja se torna doente. A gente vai tratar um pouquinho mais à frente, mas sem o amor fraternal, a igreja se torna doente. Nós não conseguimos. E uma coisa que o pastor Diego falou na semana passada é que o amor fraternal ele é demonstrado pelo sacrifício de Cristo. Então, se nós reconhecemos e conhecemos a Cristo, nós amamos fraternalmente. Então, o amor fraternal é um mandamento. Nós temos que obedecê-lo. E cuidado, irmão, se a gente não obedece, a gente erra, a gente peca perante Deus. Então,
Então a gente precisa, né? Nós precisamos entender o que é esse amor fraternal e precisamos também viver. Não só entender, porque entender é fácil. A gente explica, a gente estuda, a gente ouve, mas nós precisamos viver verdadeiramente. A segunda verdade, que está ali no versículo 8, é uma verdade interessante, que o amor fraternal dissipa o mal. Ele vai falando aqui, porque as trevas, bem no final aqui, do versículo 8, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Veja, o apóstolo João, ele coloca Deus e o amor como a luz que brilha, e ele coloca o ódio, a ira, né, a animosidade como as trevas. Sabe qual é a forma de uma igreja, de nós vencermos as mazelas aqui, os problemas, as animosidades? Com amor fraternal. Vamos pensar o seguinte, o apóstolo João está tratando com uma igreja que estava sendo afrontada pelo gnosticismo, que dizia que a vida em comunidade é desprezível, a vida numa comunidade cristã é desprezível. Então, o que o apóstolo João vem falar? Ele rebate e fala assim, não, a vida em comunidade não é desprezível, não. Ela é importante, porque ela é um mandamento, Deus nos manda, e ela quem dissipa o mal. Sabe o que ia fazer com que a igreja não desse ouvidos a Cerinto, não desse ouvidos ao gnosticismo, não deixasse a fé esmorecer? O amor fraternal. Porque no amor fraternal sacrificial eu olho para você, e ainda que eu não vá muito com a sua cara, enfim, a gente não se dê muito bem, mas como irmãos, eu olho para você e vejo seu semblante triste, eu falo, cara, o que aconteceu? Você está desanimado? Vem aqui, vamos caminhar junto, vamos crescer. O amor fraternal, ele dissipa as trevas. A única forma de uma igreja crescer, como eu repito, é se nós olharmos e vivermos verdadeiramente esse amor fraternal. Por quê? Quando nós vivemos, a luz de Cristo brilha em nós e dissipa as trevas. E ainda eu digo que o oposto também é verdade. Uma igreja que não possui o amor fraternal, ela não cresce, não vence, principalmente, irmãos, ela vive doente. A gente pode pegar aqui as igrejas, até mesmo o presbitério, ou amigo que você tenha que está em revitalização de igreja, quando você vê o problema, qual que é o maior problema ali? Você pode ver o amor fraternal. Talvez a igreja nem tenha, nem conheça, nem reconheça, ou se tem, ele está muito baixo. As pessoas preferem desobedecer aquilo que Deus nos manda e nos ordena. Então nós precisamos entender que se nós, como igreja, queremos ver realmente a luz de Cristo brilhando em nós, ver as trevas saindo, nós precisamos amar fraternalmente. Não há como vivermos, né? A luz que brilha, a luz que dissipa o mal, é o amor fraternal, como o apóstolo João diz aqui. E, além de dissipar o mal, ela nos aproxima de Deus, que é a terceira verdade, que está aí nos versículos de 9 a 11. O amor fraternal, ele nos aproxima de Deus. No início do capítulo 2, João afirma que quem obedece aos mandamentos de Deus são aperfeiçoados em seu amor. Então, quando a gente obedece a Deus, nós nos aperfeiçoamos no seu amor, ou seja, nós nos aproximamos dele, nós conhecemos ele verdadeiramente e isso nos torna próximos de Deus. E o amor fraternal faz isso, irmãos. O apóstolo João é claro ao dizer, né, ele é cristalino e uma pessoa leiga que ouvir esses versículos vai entender. Quem não ama, mas odeia o seu irmão, não está com Deus. Está nas trevas. E isso é para a gente pensar. Se nós, como cristãos, ainda hoje, olhamos para o nosso irmão e pensamos, eu odeio ele. Nós precisamos parar, rever o nosso conceito e entender que esse ódio só nos afasta de Deus, mas pelo contrário, o amor fraternal ele nos aproxima. E é muito interessante aqui no versículo 10, que fala que não há nenhum tropeço aos que amam seu irmão. Ou seja, o que isso quer dizer? Aqueles que amam, aqueles que vivem esse amor fraternal, não há empecilhos para que ele cresça espiritualmente. Na verdade, a sua vida espiritual vai ser uma crescente. Nós vamos dar uma guinada quando nós entendermos que o amor fraternal é um mandamento, nós precisamos obedecer. E esse amor fraternal, ele nos
nos atrai a Deus, nos aproxima de Deus. Por quê? O pastor Diego falou na semana passada, é muito bom a gente lembrar. Se nós conhecemos a Deus, nós amamos. Então, se eu odeio o meu irmão, eu não conheço a Deus. Nós não conhecemos a Ele. Nós viramos as costas a tudo aquilo que Deus nos ordena, a tudo aquilo que Deus fala conosco, e aí nós odiamos, criamos animosidade, criamos outras coisas. Nós cumprimos o mandamento de Deus, obedecemos a Ele, nós cremos que essa luz, ela dissipa as trevas, ela dissipa o mal, e o resultado disso é nos aproximarmos de Deus, é estarmos próximos de Deus, é ouvirmos a voz dEle, é entendermos a sua palavra e crescermos espiritualmente. Nós lemos hoje aqui, né, 1 João 4,20, se nós não conseguimos amar o nosso irmão que está aqui, nós não conseguimos amar a Deus. Nós precisamos amar os nossos irmãos. Porque o amor fraternal, ele nos aproxima de Deus. Quando nós vivemos esse amor fraternalmente, olhando para o meu irmão e falando, não, eu me sujeito a você, eu honro você e eu te amo verdadeiramente, como nós lemos de manhã também, de verdade e de fato, não por da boca para fora. Esse amor nos aproxima de Deus. Por isso, irmão, se nós queremos crescer, a nossa igreja tem o propósito da plantação, nosso presbitério, mas se nós queremos crescer, se nós queremos despontar, se nós queremos principalmente estar perto de Deus, conhecer mais a Deus, nós precisamos viver integralmente e intencionalmente. Essa é uma palavra que a gente sempre precisa entender. Viver intencionalmente o amor fraternal. Todos os avivamentos históricos, se nós pegarmos, né, seja em Atos, o amor fraternal estava presente. E que esse amor que nos aproxima de Deus esteja presente em nossas vidas. Irmãos, caminhando para a conclusão, talvez eu olho para a nossa igreja, eu não vejo tantos problemas sérios quanto ao amor fraternal. Mas muitas vezes a gente tropeça nisso e nós precisamos sempre ser lembrados a amar. Porque, irmãos, a gente esquece, tá? Principalmente se um irmão pisa no nosso calo. A gente esquece. Ah, não, eu não vou amar ele hoje. Hoje eu não preciso amá-lo. Ah, ele está difícil, eu vou mirar com ele. Como eu disse, nossa igreja talvez não tenha problemas sérios, mas o que nós precisamos é diariamente, de forma intencional e integral, vivermos e pregarmos esse amor fraternal, esse amor sacrificial, esse amor ágape, esse amor a qual eu olho para você e digo, você é melhor do que eu me sujeito a você, meu irmão, por amor a Cristo, porque Ele, que não tinha pecado, se fez pecador, se fez carne para morrer no madeiro pesado por nós. Com uma igreja que está plantada aqui há 90 anos, a gente precisa viver o amor fraternal de forma integral e de forma intencional. E eu digo mais, uma igreja que não viva isso está fadada ao fracasso. Uma igreja que não vive o amor fraternal, ela não conhece a Deus e ela está fadada ao fracasso. Irmãos, a minha oração, e concluindo já, é que, da mesma forma, né, como eu me lembrei aqui do Ovídio, da Rose, do presbítero Serginho, que nos receberam a minha família, expondo esse amor fraternal, a nossa igreja, todo dia, seja nos departamentos, seja no conselho, aonde for, nós vivamos integralmente, intencionalmente, esse amor fraternal. Nos lembrando o que essa palavra falou para a gente hoje, que o amor fraternal, ele é um mandamento de Deus. Ele requer obediência. Nós precisamos obedecer a Deus. Se nós somos cristãos e nós entendemos que precisamos obedecer a Deus, então nós precisamos obedecer esse mandamento e amar fraternalmente. Segundo que o amor fraternal, ele dissipa o mal, ele dissipa as trevas. E nós fomos salvos, nós fomos regenerados e não há mais lugar para vivermos nas trevas, para vivermos em ódio, para vivermos sem amor. Nós precisamos viver e brilhar a luz de Cristo através do amor fraternal. E por último, o amor fraternal, ele nos aproxima de Deus. Vamos demonstrar que nós realmente conhecemos esse Deus, que nós conhecemos essa verdade, amando uns aos outros fraternalmente. Quero orar por você nesse momento, feche os teus olhos. Santíssimo Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
Criador de todas as coisas, aquele que foi, que é, que será eternamente, desde os tempos eternos, Pai. O Senhor era Deus, o Senhor já estava lá e ainda está. O Senhor sempre foi, ó Pai. Um Deus rico em graça, rico em misericórdia, rico em amor. Um Deus tão bom que comunica seus atributos à sua criação. Um Deus que, ainda que o pecado tenha entrado na humanidade, desde os tempos eternos, o Senhor já havia propiciado o Cordeiro Imaculado para verter seu precioso sangue e salvar os teus filhos. Nós te agradecemos, ó Deus, por tão rico amor, por tão rica graça, por tão rica misericórdia, que não nos consome diariamente, mas nos dá a oportunidade de vivermos para o Senhor. E nesse momento, Pai, nós nos lembramos da nossa igreja, cada irmão aqui. Ó Pai, se eu tenho alguma coisa contra o meu irmão, se há algum empecilho em mim, se eu odeio o meu irmão, se eu deixei a animosidade, a ira tomar conta do meu coração e hoje o meu coração está cheio de ódio contra o meu irmão, tira do meu coração, ó Pai. Eu preciso também dar um passo e escolher amar fraternalmente, porque amor não é um sentimento que brota, mas amor é uma escolha. Então nós como igreja, nós precisamos amar. Entendendo que é um mandamento seu, e quando nós não fazemos, nós estamos pecando contra o Senhor, nós estamos desobedecendo. Entendendo que é o amor quem dissipa as trevas, é o amor quem dissipa as mazelas, os maus, e aquilo que possa atrapalhar a nossa vida. E principalmente que o amor fraternal, ele nos aproxima do Senhor. Quando nós olhamos para Cristo e vemos tão grande amor, nós temos que apenas retribuir e dar continuidade a esse amor. Dando continuidade, amando fraternalmente os meus irmãos. Ó Deus, olha para a sua igreja essa noite. Olha para o teu povo, Deus. E que nós possamos entender isso, essa palavra. E crescer sempre em amor fraternal. Se ainda alguém aqui, ó Pai, que entrou essa noite e não conhece a Ti, não te recebeu, que ela possa reconhecer que o Senhor é Deus. Entender o que é esse amor fraternal e vir aqui na nossa igreja ou em outra igreja, compartilhar desse amor maravilhoso que nós gozamos todos os dias na comunidade cristã. Fica conosco, Senhor. Trabalhe em nossos corações. Abençoa a nossa semana, os dias que for passar, e que o sermão, os louvores que foram entoados de manhã, à noite, batam sempre no nosso coração, que fique cauterizado em nossa mente, que nós, como cristãos, nós precisamos amar fraternalmente. Porque o amor fraternal é demonstrado, a verdadeira demonstração de amor é o madeiro pesado. É Cristo naquele madeiro, vertendo o seu precioso sangue por nós. É no nome de Jesus que nós oramos e desde já agradecemos. Amém. Amém, irmãos. Gostaria de chamar o reverendo Diego aqui à frente para dar continuidade. Amém. Gostaríamos de agradecer a Deus pela vida do Davi. Vamos continuar orando pela vida do nosso irmão. Provavelmente será apresentado agora na reunião de agosto, se eu não me engano. Vamos entrar com a documentação e pedir que Deus continue abençoando, sustentando ele, que ele continue crescendo no conhecimento, na graça do Senhor, aprendendo cada vez mais acerca da pregação do Evangelho. Que Deus o abençoe, viu, Davi? Que essa mensagem a respeito do amor entre irmãos, o amor que não é fingido, possa de fato impactar a nossa vida e fazer com que a Igreja de Jesus Cristo viva um Evangelho genuíno, verdadeiro e para a glória dele sempre. Irmãos, eu gostaria nesse momento, nós estamos celebrando hoje o Dia do Jovem Presbiteriano, então eu gostaria de chamar à frente os jovens da nossa igreja, todos os jovens. Todos os jovens.
Só os jovens, tá? Por favor. Darcy e o Guti, por favor. Fiquem aí. Essa aqui é a nossa UMP. Nós vamos orar por eles, mas antes, nós vamos cantar o hino, né? Nós vamos cantar o hino da UMP, então eu quero que você se coloque em pé. Nós vamos cantar junto com eles o hino da UMP, em seguida nós vamos orar pela vida dos nossos jovens. Somos jovens no mundo velho, aprendendo novos ideais do mesmo Evangelho que preparam nossos pais. Mas Cristo não importa que perdemos a salvação. Presbiterianos somos testemunhas de Jesus. Temos que ser o nosso fundo, a solução está na cruz. Nossas mãos estarão unidas como escravidão de preciosas vidas, sem Jesus, sem direção. Temeremos o tentador, clamemos pelo sangue libertador. Nosso presbiteriano somos testemunhas de Jesus. Temos que ser o nosso fundo, a solução está na cruz. Juventude cristã avante, empurrando o pregão real, com fé no comandante, venceremos todo o mal. Senhor, disse o Senhor, clamemos de Jesus sem temor. Nosso presbiteriano somos testemunhas de Jesus. Temos que dizer ao fundo, a solução está na cruz. Nosso presbiteriano somos testemunhas de Jesus. Temos que dizer ao nosso fundo, a solução está na cruz. Vocês viram que o negócio está caprichado hoje aqui, hein? Guitarra e tudo mais. Deus abençoe a vida dos nossos jovens da UMP, a nossa diretoria organizada, sempre trabalhando muito. Que Deus continue sustentando a vida de vocês. Nós vamos orar então. Estenda a sua mão para cá, vamos estender as nossas mãos para abençoar os jovens da nossa igreja, a nossa UMP. Oremos. Santo Deus, nós queremos agradecer a vida dos nossos jovens. Que o Senhor continue sustentando a vida de cada um deles. Que de fato a verdade cantada neste hino possa fluir, ser real na vida deles. Sejam verdadeiras testemunhas de Jesus Cristo.
por onde forem, nos seus trabalhos, na faculdade, na rua, em casa, que possam brilhar a luz de Jesus Cristo ao mundo perdido e caótico. Que a certeza e a esperança de Jesus Cristo possa brilhar em suas vidas. Que eles possam, Deus, com os seus lábios, com os seus trabalhos, com a criação de suas mãos, glorificar ao Senhor nosso Deus. O que nós precisamos hoje é, de fato, Deus, de homens, mulheres, jovens, pessoas que possam anunciar as verdades de Cristo em temor e tremor somente diante de Deus. Defender a sã doutrina, defender os nossos princípios, os nossos valores. Então, Santo Espírito, abençoa essa juventude. Que eles possam ser marcados, de fato, pelo Evangelho de Jesus Cristo. E aonde forem, possam ser conhecidos como verdadeiros cristãos. Abençoa-os, que o trabalho deles, ó Deus, de fato não será em vão. Há uma grande recompensa para nós, que nos aguarda na eternidade. Sustenta-os, dê a eles, ó Deus, o livramento de todo mal, que nas lutas, nas adversidades, eles possam encontrar segurança, guarida, socorro em Ti, Senhor Jesus. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor também nos abençoe como igreja, possamos ajudá-los também nas suas lutas diárias, e conduzi-los também quando for preciso, ensiná-los através do Evangelho, através dos nossos testemunhos, as nossas experiências, ajudar os nossos jovens naquilo que for preciso. Assim nós oramos agradecidos e fazemos isso em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Obrigado. Deus abençoe. Vocês podem sentar. Eu quero agradecer aos irmãos e irmãs que nos acompanharam, que cultuaram conosco. É uma noite especial, como já foi dito, né? Todo conduzido aqui pelos nossos jovens da UMP. Que Deus abençoe a sua vida. Na verdade, eu vou pedir para os irmãos se colocarem em pé e eu vou impetrar a bênção. Vamos lá, irmãos. E agora, irmãos e irmãs, que o amor de Deus, nosso eterno bom Pai, que a graça e a paz de Jesus e as consolações do Santo Espírito de Deus estejam com todos vocês, irmãos e irmãs, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Eu quero, na verdade, antes de passar aqui ao presbítero José Domingos, que nos dará aqui algumas informações, eu quero saudar os nossos visitantes. Nosso coração sempre se alegra quando tem visita na igreja. E eu tenho dois informes aqui. Uma família já foi embora, que era do Leonardo, a esposa e o filho, convidados aqui pelo Davi. Já foram embora, mas a Letícia Braga de Oliveira, está por aí ainda? Se coloque em pé, irmã. Seja muito bem-vinda, que Deus abençoe muito a sua vida. Os irmãos que estão aí próximos, deem um abraço, um aperto de mão. Que Deus abençoe. A nossa igreja está sempre de portas abertas para recebê-la. Tá? Há mais alguém que nos visita? Aqui, a nossa irmã, como é o nome? Gabriele. Deus abençoe a sua vida, seja muito bem-vinda. Os irmãos aí próximos também, dê o nosso abraço, nosso aperto de mão. Que Deus abençoe, as portas estão abertas também. Nós nos alegramos muito com as visitas. Isso alegra o nosso coração, nos motiva
a continuar pregando, a continuar engajado na pregação do Evangelho. Vou passar a palavra agora ao presbítero José Domingos, que irá nos conduzir aqui nos avisos. Obrigado, pastor. Primeiro, eu não podia dizer da emoção que eu tive quando cantou esse hino, né? Eu já tenho 61 anos, né? Mas quanto cantamos esse hino? Em nome do Conselho, como vice-presidente do Conselho, eu quero parabenizar nossos jovens. Eu acho que foi por isso que hoje eu ainda estou aqui. E quando eu tinha a idade de vocês, eu também participava, ajudava o pastor na liturgia e gosto de estar aqui na frente. Hoje os diáconos até falam que não pode dar um microfone na minha mão. Mas, brincadeiras à parte. É uma bênção, jovens, que Deus continue abençoando vocês, porque que seria de uma igreja sem jovens, seria de uma igreja sem adolescentes, que seria de uma igreja sem crianças, né? Nós estaria fadada a fechar. Parabéns ao Davi também, né? Nosso candidato aspirante ao Sagrado Ministério. Igreja, estejamos orando por ele, como o pastor disse, agora em agosto ele vai ser submetido ao presbitério, para então depois fazer o vestibular e estar cursando teologia. Que Deus o abençoe, Davi. Irmãos, 2 avisos de suma importância, que são programações agora ainda do mês de maio, que nós estamos no mês da família, né? E todos estão convidados. No sábado próximo, nós vamos ter o 4º módulo do curso de formação da liderança missionária. Pastor, me corrija se eu estiver errado, mas vai ser a 2ª aula sobre hermenêutica, né? Isso, nós já tivemos a primeira e agora vai ser a 2ª. Todos aqueles que vêm participando frequentemente são convidados, todos os líderes da igreja são convidados, mas se você não é líder e quer participar, venha, participe, porque isso é uma formação para você amanhã ser um professor de escola dominical, ser um presidente de sociedade interna, ser um diácono, ser um presbítero. Esse curso nos ajuda muito. Então, faça sua inscrição pelo boletim. Você tem o QR Code para acessar o Google Forms, e lá você faz sua inscrição e depois faz a transferência bancária lá do valor da inscrição, que é R$50. São 3 horinhas de aula, gente, você não vê passar. Graças a Deus, eu e Eliane não perdemos nenhuma até agora. Foram aulas muito positivas e que têm nos ajudado no fortalecimento e crescimento espiritual. Então, venha, participe. Neste sábado, começa às 15 horas, até às 18 horas encerra. Tá? Então, faça a sua inscrição e participe. E domingo que vem, que é nosso último domingo do mês, nós teremos aquele culto da família, culto de encerramento do mês da família, e nós vamos ter o culto da família. E a ideia, como igreja missionária, é que você traga uma família para participar deste culto. Seja uma família, parente, vizinho, colega de trabalho, não importa. Traga, venha participar. No próximo domingo, o culto da noite é o culto da família, e nós gostaríamos que cada família convidasse uma família e trouxesse para participar. Como falamos pela manhã, o reverendo Marcelo não está aqui hoje. Ele foi participar do congresso lá na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, da plantação de igrejas, um congresso que houve lá esse fim de semana. E como nós estamos orando e trabalhando para o plantio de igrejas, ele foi fazer esse curso justamente para nos trazer um aprendizado maior aí de como fazer isso. Do mais, quero pedir aos irmãos que continuem orando pelos nossos enfermos, enlutados, idosos, e que todos tenham aí uma excelente semana. Deus os abençoe. Espera só um pouquinho. Sim, Luciana, bem lembrado. Neste sábado também vai ocorrer a festa da pizza lá no Bom Samaritano. Então, quais diretores ainda têm ingresso? Só para eu saber. Tomazini tem? O Ricardinho tinha de manhã. Então, graças a Deus, gente, vendemos tudo o que precisava, porque eu perguntei para a Maria também, ela já terminou, eu não sei se vai ter disponível, mas graças a Deus, tudo que foi colocado à venda. Então, o que eu peço aos irmãos é que orem por esse trabalho, porque tudo isso que a gente tem feito é para angariar recursos para a manutenção lá da obra do Bom Samaritano. Obrigado, irmãos.
Primeira Igreja Presbiteriana de Bauru, uma igreja missionária.